Queridos, se você está com a sua Bíblia, abra comigo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Geralmente usamos esse versículo para pregar em velório, querido, mas eu não vou usar para pregar em velório. Amém? Queridos, Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé. Paulo, ele é um homem singular na Bíblia, queridos. Ele, de alguma forma, ele influenciou de forma sobrenatural, queridos, o Evangelho. O nome Paulo significa pequeno. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento, queridos, foi escrito por Paulo. Paulo foi o discipulador de Timóteo. Além de discipulador, Paulo se coloca como pai espiritual de Timóteo. Pai espiritual de Timóteo. Paulo, ele exerce grande influência na vida de Timóteo, e as cartas que ele manda a Timóteo são cartas de discipulado para aquele jovem pastor. São cartas de discipulado para Timóteo. E aqui, quando Paulo escreve, ele está no fim da sua vida. Ele está terminando a sua carreira. A gente pode ver ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, um versículo acima. Ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está falando assim: eu estou sendo oferecido, eu vou ser oferecido como oferta diante do Senhor. Ele seria martirizado em pouco tempo. Queridos, e interessante que Paulo busca o martírio, queridos. Paulo, ele busca o martírio. Abram comigo em Atos, capítulo 21, do versículo 10 ao 13. Olha que interessante. Atos, capítulo 21, do 10 ao 13. A palavra de Deus fala assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, para que não subisse para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Impressionante, queridos. Paulo, ele não busca uma zona de conforto. O Espírito Santo vem através da vida de Ágabo e fala: ó, vão amarrar os teus pés, vão amarrar os teus braços, vão te entregar nas mãos dos gentios. E Paulo fala: por que vocês estão chorando? Eu vou para lá porque lá eu vou ser martirizado e ser entregue como oferta ao Senhor. Diferente de muitos de nós, Paulo, ele não buscava uma zona de conforto, queridos. Ele falou: não, eu vou entregar minha vida pelo Evangelho. Se for necessário morrer, eu morro. Mas eu vou fazer aquilo que o meu Senhor tem falado para mim fazer. Você consegue me entender? E Paulo escreve essa segunda carta ao Timóteo na sua segunda prisão em Roma. Um pouco antes de ser martirizado, Paulo já estava no final da sua vida. E ele coloca elementos chaves, queridos, para nós vivermos uma vida bem-sucedida em favor do reino de Deus. As orientações de Paulo na segunda carta a Timóteo, queridos, essas orientações que ele dá, queridos, são orientações de um pai a um filho, no final de sua vida. E quando ele fala, queridos, combati o bom combate,
corri a carreira, guardei a fé. São 3 elementos chaves que nós precisamos fazer para nós termos uma vida bem-sucedida no reino de Deus. Amém? E é sobre esses 3 pontos que eu quero conversar um pouquinho com vocês. É sobre esses 3 pontos que eu quero compartilhar alguns pensamentos com vocês, queridos, para nós termos uma vida bem-sucedida no reino de Deus. Primeiro, combati o bom combate. Queridos, eu e você estamos em uma guerra. Paulo tinha isso bem claro em seu coração. Sua postura com relação ao reino de Deus é que ele sempre estava em guerra. Ele tinha isso na sua mentalidade. Ele tinha isso dentro dele, dentro de Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Querido, se Paulo viesse pregar na maioria das nossas igrejas, as pessoas iam sair falando assim, esse cara é exagerado, nada a ver, cara. Imagine alguém chegar e pregar, queridos, vamos orar sem cessar. Estarmos em espírito de oração todos os momentos da nossa vida. A maioria de nós, queridos, saía escandalizado com esse pensamento, saía falando mal de Paulo. Esse cara é exagerado, não tem nada a ver, ele é muito radical. Não é bem assim. Iríamos levantar várias argumentações, queridos, contra os pensamentos do apóstolo Paulo. Sua postura com relação ao reino, queridos, é que é de guerra. Somos apóstolos, estamos implantando a cultura do reino de Deus sobre a face da terra. Era essa a mentalidade que tinha. Nós estamos em uma guerra cultural, queridos, onde a cultura do reino de Deus, ela quer entrar e existe uma resistência para que ela não se estabeleça. A palavra apóstolo, queridos, não foi uma palavra religiosa. Jesus não criou a palavra apóstolo. A palavra apóstolo já existia antes de Jesus. Jesus entra na cultura, ele usa a palavra apóstolo. A palavra apóstolo foi usada pelos gregos e pelos romanos. O que acontecia? Ou quando os gregos ou quando os romanos, queridos, invadiam uma cidade, eles conquistavam essa cidade, o que eles faziam? Eles despojavam essa cidade, tiravam a área militar da terra conquistada e eles enviavam seus apóstolos. E o que os apóstolos gregos e os apóstolos romanos faziam, queridos? O que os apóstolos gregos e os apóstolos romanos faziam? Eles estabeleciam a sua cultura sobre aquele povo conquistado. Eles não mais exterminavam os povos como os outros impérios. Eles dominavam esses povos culturalmente através dos seus apóstolos. E Paulo tem essa visão tão clara, queridos, e ele entende isso. Estamos em guerra, somos apóstolos e vamos implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Vamos implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Por isso que tem essa dificuldade de entender o ministério apostólico dos 5 ministérios. É muito mais fácil excluí-lo. Efésios, abram comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Palavras do apóstolo Paulo também, concluindo a sua carta aos Efésios. A carta aos Efésios, queridos, é considerado o evangelho para a igreja. Olha que interessante o que ele fala. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais por firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,
e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, eu e você estamos em uma guerra invisível, e nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta, queridos, não é contra pessoas. Você não luta contra a sua sogra. Você não luta às vezes dá vontade, mas você não luta contra a sua sogra. Amém? Você não luta contra o seu chefe. Nossa luta não é contra sangue e carne, queridos. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta, queridos, é nesse movimento invisível que nós não conseguimos ver. E a armadura de Deus, queridos, nos faz resistir no dia mau. Presta atenção aqui em mim. Existe o dia mau. Para todos nós. Às vezes a gente prefere, queridos, pregar aquelas caixinhas de promessa. Vocês conhecem aquelas caixinhas de promessa? Que as pessoas tiram só versículo bom assim? Já viu? Tem a caixinha de promessa? Tem que fazer uma caixinha de pancada, queridos. Tipo, a pessoa puxar assim e falar, existe o dia mau, e colocar esse versículo. Para que as pessoas entendam, queridos, que existe o dia mau. Para todos nós, se não chegou para você, vai chegar. E eu não estou profetizando algo ruim, faz parte do processo pedagógico de Deus sobre as nossas vidas. Nós só crescemos, queridos, muitas vezes no sofrimento. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus, que era o Filho de Deus, ele aprendeu a ser obediente através daquilo que sofreu. Amém? O dia mau existe. No capítulo 13, Paulo fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos, nós tomamos a armadura de Deus, queridos, como um estilo de vida. Nós andamos na verdade, na justiça, na salvação, na fé, na palavra de Deus, na pregação do evangelho. A armadura de Deus, queridos, é um estilo de vida. Por isso que nós colocamos nos nossos lombos a verdade. Nós vivemos sobre a verdade. Nós não andamos em mentira. Nós colocamos a couraça da justiça. Jesus se fez justiça por nós colocamos o capacete da salvação, aonde a nossa mente, queridos, ela pensa com relação à salvação, sobre aquilo que Deus fez por nós. Nós levantamos o escudo da fé, porque nós andamos por fé e não por vistas. Nós desembainhamos a espada do Espírito. Nós temos a espada do Espírito, queridos, a palavra de Deus. A palavra de Deus nas nossas bocas é a arma de ataque, queridos. Nós temos sobre os nossos pés os calçados da preparação e da pregação do evangelho da paz. E quando nós começamos a viver nisso, queridos, nós tornamos a armadura de Deus um estilo de vida sobre as nossas vidas, a maneira que nós vivemos. Queridos, em um treinamento de guerra, nós nunca vamos além daquilo que nós treinamos. Um atleta, queridos, ele nunca vai além daquilo que ele treina. Então, todos os dias, queridos, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nos revestir da verdade, da justiça, da salvação, da palavra, da pregação do evangelho. Nós temos que todos os dias estar revestidos. Para quê? Para que quando o dia mau chegar, nós estarmos preparados. Amém? Nós estamos vivendo alguns dias maus, sim ou não? Sim! Só que nós já deveríamos estar preparados. Por quê? Porque a verdade está sobre as nossas vidas. Deus é conosco. A palavra de Deus está nas nossas mãos como uma espada. A fé está nos defendendo sobre os ataques do inimigo, os dardos inflamados do inimigo. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos através da fé, não através daquilo que nós sentimos. Amém? Temos combates diários, queridos, diários, todos os dias que nos levam a nos fortalecer para quando o dia mau chegar. Tudo aquilo que você passou durante a vida te preparou para o dia de hoje. Hoje você está mais pronto do que ontem. Se você persistiu nos processos pedagógicos de Deus, se você perseverou naquilo que Deus tem te ensinado, queridos,
Você está em uma crescente, sempre crescendo. Então hoje você está mais preparado do que 6 meses atrás. Amém? E daqui a 1 ano você vai estar muito mais fortalecido do que você está hoje. Porque você está crescendo em Deus. Combati o bom combate. A armadura de Deus também vem sobre nós, queridos, nessa guerra, para que possamos resistir, queridos. Para que possamos resistir. Não sei quantos já assistiram aquela série, aqueles filmes do Rocky Balboa. Qual que é a filosofia do Rocky Balboa, queridos? Qual que é a filosofia do Rocky Balboa? Não é o tanto que eu bato, mas o tanto que eu aguento apanhar, o tanto que eu resisto. Queridos, eu já tive uma academia de lutas durante alguns anos, sempre trabalhei na área de educação física, conversando com vários professores que treinavam, que davam aula. Eu perguntava, mas não vale tudo, no MMA, o que precisa? Saber bater? Eles falavam, não, é saber apanhar mesmo. Quanto mais você resistir, mais difícil fica a luta para o adversário. E Paulo fala para a gente aprender a resistir. Abram comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra resistir aqui em Tiago é a mesma palavra usada em Efésios, queridos. E essa palavra significa colocar-se contra, opor-se, resistir. Colocar-se contra. Então nessa luta que nós temos, queridos, nós precisamos aprender a resistir, nos colocar contra. Contra o diabo e suas artimanhas contra a igreja, contra as nossas vidas. Amém? Segundo ponto, acabei a carreira. A nova versão transformadora coloca assim: terminei a corrida. Queridos, não sei se você percebeu, mas eu e você, nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma carreira. Queridos, e essa corrida não é uma corrida de 100 metros, onde é um tiro curto. Nós estamos em uma maratona, queridos. Desde o momento que você recebeu a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você entrou em uma maratona. E nós estamos em uma maratona, nós estamos em uma corrida de resistência, uma jornada, uma carreira, queridos. E nós precisamos aprender a olhar a longo prazo. Somos muito imediatistas, queridos. Nós somos uma geração de micro-ondas, a maioria de nós. Nós queremos tudo para ontem. Só que nós estamos em uma corrida, em uma maratona. Nós não somos, e nós precisamos lutar, queridos, contra esse entendimento de imediatismo. Queremos tudo para ontem. Eu estava me lembrando ali no carro, queridos, uma vez eu estava aproximadamente com 11 anos, 12 anos, eu já tinha aceitado Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu estava caminhando para casa e eu pensei assim, com a minha grande experiência de vida dos 12 anos, descobri o segredo da vida. É só entregar tudo na mão de Jesus. E daí vai dar tudo certo. Com 12 anos eu pensei assim, falei, pronto, achei o segredo da vida. Queridos, eu percebi, queridos, que a renovação da nossa mente não é tão simples assim. Eu descobri, queridos, ao longo do tempo, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu descobri que não existe um só segredo, queridos. Que nós estamos em uma longa caminhada de transformação. De renovação. Eu fui descobrindo isso, queridos. E eu espero que você já tenha descoberto que as coisas de Deus, elas não acontecem de uma hora para outra. Que não é assim. Pastor, pode acontecer? Pode. Deus é um Deus de milagre, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas geralmente Ele usa processos. Ele usa processos. E nós vamos caminhando por processos. Eu e você podemos cair, queridos, no engano do atraso.
Nós sempre achamos que nós estamos atrasados. Nós sempre acabamos caindo nisso e achamos que nós sempre estamos atrasados, que sempre falta alguma coisa. Alguma coisa nos falta, sempre estamos atrasados. Nós deixamos de ser contemplativos, queridos. Jesus era um homem contemplativo. Ele aprendeu a ser um homem contemplativo. Tanto é que ele fala muitas vezes: olhem para os pássaros, olhem para a erva dos campos. E eu e você precisamos voltar a ser contemplativos. Nós precisamos aprender a sair dessa correria, queridos, começar a contemplar as coisas de Deus. Antigamente, queridos, os mais antigos devem ter vivido isso. Falo os mais antigos para não falar os mais velhos, ok? Mas os mais antigos devem ter vivido isso. Você ia para o seu trabalho, você voltava para casa, você só tinha sua família, você ficava tranquilo em casa, via seu jornal, comia uma boa comida, estava tranquilo com a sua família. Hoje nós chegamos do trabalho, queridos, nós trazemos mais 15, 20 pessoas junto no WhatsApp. E nós começamos a resolver problemas, responder e-mail, e nós não paramos. Nós não paramos para contemplar a Deus, nós não paramos para ser contemplativos, nós não paramos para meditar na palavra, queridos. E quando nós falamos de carreira, queridos, nós temos que entender que nós temos que parar e contemplar a Deus. Ser contemplativo, parar e meditar, queridos. Meditar na palavra de Deus não é algo que acontece assim, rápido. Existem vezes que você lê um versículo e você fala: nossa, é isso. 1 minuto depois você já está duvidando daquilo que você creu. Por quê? Porque é um processo, queridos. É um processo de meditar, de ruminar. Você come e rumina, como a vaca. Precisamos, queridos, nos preparar para essa maratona. Vamos andar muito tempo juntos. Quando pensamos em igreja, queridos, pensamos em um projeto a longo prazo. Preste atenção. Quando nós falamos em igreja, nós pensamos em um projeto a longo prazo, queridos. E nós temos que olhar, queridos, que nós vamos passar muito tempo juntos. É uma prova de resistência. Resistência à falta de perdão, resistência à incompreensão, resistência à rejeição, resistência ao achismo. Quando nós falamos, queridos, em igreja, nós precisamos pensar que nós vamos andar pelo menos aí muitos anos juntos. E nós precisamos nos preparar para isso. Se a gente ficar se magoando, se chateando, achando muita coisa, nós não vamos resistir à prova. Nós vamos desistir dela. Por isso que nós precisamos nos preparar para isso. Último ponto para nós finalizarmos. Guardei a fé. Queridos, nunca foi o começar bem. É o começar e o terminar bem. Ao longo da Bíblia você vai ver muitas pessoas que começaram bem, mas elas terminaram mal. Por exemplo, Saul, ele começou bem e ele terminou mal. Saul, queridos, foi ungido rei de Israel. Ele começou bem e terminou no centro de macumba, queridos, consultando uma médium para tentar falar com Samuel, que já havia morrido. Então, Saul começa bem, mas ele termina mal. Nós podemos naufragar na fé, queridos. Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 20. Esse é o último texto que eu quero ler com vocês. 1 Timóteo, capítulo 18, versículo 20. A palavra de Deus fala assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Versículo 19. Perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
naufragaram na fé. Queridos, nós corremos o risco, queridos, de naufragar na fé se nós não guardarmos o nosso coração. Nós corremos o risco, queridos, de andarmos e vivermos como aqueles que não creem. Passar pelo processo de apostasia. É um perigo, queridos, nós naufragarmos na fé. O processo de apostasia, ele acontece, queridos. Eu já vi muitas pessoas que creram em Jesus, queridos, viveram com Jesus, e hoje vivem como se Jesus não existisse. Por quê? Porque naufragaram na fé, não guardaram a fé. E nós precisamos, queridos, proteger, guardar a fé, queridos. Guardar a fé no nosso coração. Para quê? Para que a gente possa terminar a nossa boa carreira, queridos. Nós precisamos, queridos, guardar a fé. Amém? Se nós investirmos, queridos, nesses 3 pontos, queridos, eu entendo de todo o coração que nós podemos viver uma vida com propósito. Uma vida com propósito no reino de Deus. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos orar?